Todos conseguiram encontrar? Amém? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer essa leitura e já fazer para você um convite direto sobre edificação, sobre estarmos edificados. Temos uma meta esse ano, que é buscar edificação, e dentro disso o nosso bispo colocou algumas prioridades, e dentro dela está a oração. Igreja que ora, Deus abençoa muito mais, né? Igreja que busca o Senhor recebe muito mais. E toda quarta-feira nós temos são 30 minutos de oração. Que hora é essa oração? Das 19h30 às 20, das 20 às 20h30, no tempo que você puder chegar aqui. A casa é de Deus. Então vamos se locomover, porque aqui está dizendo juntos, não está dizendo venha ou faça sozinho, porque quando estamos juntos no mesmo propósito, tudo tende a ficar melhor. E aí você fala, pastor, e depois da oração vem o que? Vem uma palavra. Que dia é a palavra? Que dia nós aprendemos a palavra? Sexta-feira, das 20 às 21. Temos um culto de palavra. Até cheguei em casa e comentei com a tua e falei, olha, não tem coisa melhor do que ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a gente vai num culto, pula, sapateia, chora, se suja todo e chega em casa e não lembra de mais nada. Mas sexta-feira eu cheguei em casa e estou até hoje lembrando da palavra que eu ouvi na sexta. Uma palavra de edificação, de lembrar quem é o nosso Salvador, quem é que cuida de nós e por quem é que nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome dele. Quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos através da oração, através dos louvores e através da palavra. Então eu já disse para você os 2 dias. Não são muitos dias que nós devemos estar juntos. É na quarta e na sexta-feira. Pastor, e se eu não conseguir vir? Fique tranquilo. Você que tem as suas tarefas diárias, semanais, que impossibilita você de vir, fique tranquilo que você vai receber uma mensagem na semana. Nós vamos buscar você. Nós vamos levar a palavra para você. Nós vamos orar por você. Eu não vou cantar para você porque eu não sei mais cantar, não. Mas eu vou achar um louvor no YouTube e vou te mandar. E vai ser bênção. Quem está entendendo? Amém. Então que dia é bom de orar? Mas ninguém falou, então acho que ainda não ficou frisado. Que dia é bom de nós orarmos juntos? Bom. E que dia é bom da gente ouvir uma boa palavra? Olha que bonito. Todo mundo repetiu isso. Agora você vai encher ou não vai, eu não sei. Mas eu estou bem treinadinho, tá? Feche seus olhos. Nós temos notícias tristes de perdas de familiares. E diante disso, nós vamos interceder, porque o Senhor venha trazer conforto para essas famílias. Porque é bom demais sentir a presença de Deus, mas em busca da edificação, se necessário for, nós vamos chorar com os nossos irmãos, para que Deus leve a paz, leve um acalanto, leve um conforto. Querido Deus, querido Pai, neste momento nós queremos interceder, Senhor, pela vida daqueles que têm perdido parentes, familiares, são tios, são filhos, gestações que estão sendo interrompidas, pessoas que não conseguem sair de dentro do hospital,
Pessoas que não conseguem sair dentro de casa, estão presas, estão reféns. Mas o Senhor é tão bom, e com a sua misericórdia tem levado, Senhor, as vidas, o teu amor, a tua paz, o teu conforto, o teu consolo, sendo um grande abrigo, sendo verdadeiro o tempo todo. Pai, abençoa essa igreja, que nós possamos entender cada dia, cada situação que nós estamos passando de dor. 2023 é o ano da edificação, mas nós sabemos que não vai ser fácil. É um ano que pode ser de muitas lutas, mas nós sabemos em quem tem crido, sabemos em quem podemos confiar. Abençoa essa casa, Senhor. Abençoa os teus filhos e filhas. Leve a tua paz, leve o teu amor, que nós possamos crescer em unidade, e que através dessa oração nós possamos, em espírito e em verdade, nos abraçar. Nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu santo nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diz bem forte: amém. Está gostoso estar na casa de Deus hoje? Glória a Deus. Tem alguém que quer dar um testemunho hoje? Vem cá, pastor. Glória a Deus.
É uma coisa que eu acredito, é uma coisa que tem dentro de mim, essa fé viva de da gente buscar o sobrenatural de Deus, para que Ele possa fazer o sobrenatural acontecer sobre nossas vidas também. E eu determinei que o Senhor tinha me dado aquele carro, mas que ele não era meu, e que eu só ia ser só o motorista para dirigir para ele. Que o inimigo é sujo. Disse que depois da entrada, na festa, o carro eu tinha comprado primeiro, era preto, né? Não tenho nada contra preta, amo meus irmãos de cores, né? Cristo Jesus, né? Estou aqui diante de um servo, mas a cor não foi, porque Jesus nós não conhecemos ele verdadeiramente, ele pode ser preto, branco, amarelo, né? Mas ele continua sendo Jesus. E eu coloquei o nome daquele carro de Pelé, não pela cor, porque o Pelé estava passando, né, por uma situação muito delicada, né? E eu dediquei aquela bênção de Deus ao nome dele. E logo em seguida o inimigo entrou e não teve como sair o documento. E meu filho se apavorou e falou: pai, eu vou depois sacar o dinheiro e dar o dinheiro para você. Eu disse para ele: eu não quero dinheiro, esse carro não foi o homem que me deu, foi Deus, é uma promessa de 23 anos atrás. E na próxima semana seguinte, Deus escancarou as portas e me deu um carro 3 vezes melhor do que o primeiro, né? E graças a Deus esse carro já está na minha casa no Paraná. E o inimigo se manifestou de uma certa maneira, com inveja no meio dos meus sangue, do mesmo sangue. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo, né? E foi um vira-volta muito grande na minha vida, aonde o meu filho de criação, que eu peguei no colo para criar, apontou o dedo na minha cara e disse assim: você não é o meu pai, eu não tenho você como meu pai, você não é um pastor, você é um atribulado da vida. E eu baixei a cabeça e disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego mais uma vez. Nós estamos no tempo da graça, mas a justiça do Senhor ela permanece. E logo em seguida Deus fez a grande obra, fez a viravolta. Vocês pensam que acabou por aí? Não. A minha nora pegou simplesmente 1 litro de vinho e virou na boca em seguida, do primeiro gole até a última barra, a última gota do litro. E aí, achando que não estava bom, começou a beber uísque, cerveja com meu filho. E o inimigo fez com que ela tivesse um acidente, ela caiu de boca no chão da garagem, por todos os lados, e furou a testa dele. E naquele momento, ela naquela situação toda indelicada, falando com o sangue borbulhando na boca dela, no nariz, né, porque quebrou tudo por dentro aqui. Aí o meu filho entrou em pânico. Eu já estava alterado e mais alterado ficou diante da situação. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele tinha acabado de colocar o carro na garagem, estava lá de fora, e eu estava com a chave no bolso. E quando aconteceu isso, ele partiu para cima de mim, queria a chave para socorrer minha nora. Eu falei: não vou dar a chave para você nessa situação. E ele apontou o dedo para mim e falou barbaridade, deu um murro no capô do carro, que estava o dedo dele aqui no capô do carro. E logo em seguida eu chamei a UPA, chamei a ambulância, porque lá onde eu moro, com 10, 15 minutos, o socorro já está na porta, né? Eles socorreram ela. Mas antes desse momento tão delicado na minha vida, eu ali em espírito disse: Senhor, a minha nora, a minha casa está nas tuas mãos. Não vai ficar nenhuma sequela quando ela tirar esses pontos, né? E o Senhor está nas tuas mãos a situação. Porém, acalmei, logo em seguida veio a UPA, o Uber pegou minha nora, levou, a UPA saiu da minha casa. 2 minutos depois a ambulância chegou, no desespero, pediu 2 socorros, e Deus entrou com essa providência no meu lado. Mas aí eu pedi uma coisa para Deus, porque às vezes, igreja, você que é pai e mãe aqui hoje, você vai entender. Às vezes, por amor aos nossos filhos, nós abrimos alguma exceção. E foi o que eu fiz. Cada vez que eles vão daqui para lá, eu não deixo entrar bebida alcoólica dentro do canteiro da porta da minha casa. Mas tem uma geladeira na garagem, que é a geladeira do meu socorro, quando eu pego obra, que eu trabalho com obra, lá é muito quente, preciso de uma geladeira. E essa geladeira eu liberei para eles pôr bebida alcoólica. Mas a partir desse momento que aconteceu tudo isso na minha casa, crê você ou não, bebida alcoólica não entra do portão da minha casa.
para me encerrar, é porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é soberano no céu, na terra, em cima e debaixo da água. E Ele nos deu poder. E esse poder está aqui, nesse momento, nesse exato momento, esse culto. Porque na hora que esse Levi estava louvando, louvor, eu pedi para que Deus alcançasse o meu lar. E eu senti o médico, os médicos abraçando a minha esposa. E eu tenho certeza que à tarde, quando eu ligar para ela novamente, porque eu cheguei aqui quando eu tropei o meu joelho ali no chão desse ministério, dessa igreja, desse templo, e que eu levei os meus pensamentos para o nome dela, a irmã que está do meu lado, testemunho, o telefone tocou, e eu tive que sair para atender ela. Eu disse para ela que eu estava na igreja pedindo a cura dela, e eu tenho certeza pela minha fé que o Espírito Santo na hora do louvor, né, no fim do louvor, né, eu tenho certeza que a minha esposa já está sendo curada. Eu vou certificar essa coisa. Você que crê como eu estou crendo, o Senhor, e muito obrigado. Igreja, prepare o seu dízimo, a sua oferta. Pegue na sua mão direita, esquerda, feche ela. Você que não trouxe nada, feche suas mãos também. Vamos orar, vamos interceder para que os nossos dízimos e ofertas não só possam nos abençoar, mas que todos possam ser abençoados também. Querido Deus, filho do Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos dizimistas, ofertantes, daquele que está impossibilitado. Senhor, abençoa e multiplica, meu Pai querido, a vida dos teus servos. Entra com providência, Senhor, Pai querido, com provisão, que o Senhor possa alcançar as suas vidas, que o Senhor abençoe o seu pão de cada dia, que o Senhor abençoe, meu Pai querido, a vida dos nossos empresários, que o Senhor abençoe, meu Pai querido, a vida dos nossos prestadores de serviço, daquele que busca uma oportunidade de emprego, seja com todos, nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Abençoe a casa do Pai com alegria. Mas a comunidade sim, nossa comunidade é enriquecida toda vez que você oferta. Amém? Amém, igreja? Já que você
está em janeiro, você já fez aquele voto que vai emagrecer, que você vai voltar para a academia, que vai fazer um curso online. Então, devolva o dízimo também. Põe o seu plano de ação, devolver o dízimo. Deus abençoe. E aos irmãos que não puderam tomar ceia porque estavam trabalhando, doente ou viajando, no final, um dos obreiros, que a gente vai escalar daqui a pouco, né, vai estar servindo a ceia para os irmãos. Que Deus abençoe. Livro de Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Agora, temos visitantes? Sim, seu nome? Adarias, fechou. Adarias? Exótico. Mas é meu cunhado. Ah, sim. É o irmão do Hélio sem H. Da Bahia. Seja bem-vindo. Como a comunidade bíblica são nosso irmão, seja bem-vindo em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Neemias, capítulo 4, verso 1 ao 5. Como é bom ver o rosto dos irmãos. Está faltando bastante gente ainda. Tem gente viajando, gente que voltou aqui. Mas se pensa daqui a alguns dias, todos aqui. Neemias, capítulo 4, verso 1 ao 5. Diz assim: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo os muros, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e diante de todo o exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos pensam que estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem a reconstrução? Será que vocês vão deixar eles oferecerem sacrifício? Pensam que pode acabar a obra em um dia só? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer das cinzas daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, também estava com Sanbalate e não se deixou falar. Mesmo que reconstruam, se vier uma raposinha, derrubará aquela muralha de pedras. Então eu orei ao Senhor: ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo caia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubra a iniquidade deles e o pecado deles não seja apagado diante dos seus olhos, pois eles provocaram a ira na presença daqueles que querem edificar. Posso ouvir? Amém? Meus irmãos, eu só quero recapitular porque precisa recapitular. Por que nós precisamos sempre recapitular? Irmãos, a maioria de nós, vamos ser sinceros, nós não conhecemos a história do povo de Deus, do povo de Israel. Nós temos uma noção básica de quem foi Abraão, de quem foi Isaac. A maioria de nós não sabemos nem como foi a aliança de Deus com Jacó. Muitos de nós, numa nova geração de 20 anos para cá, vamos pegar aí 40 anos atrás, nós sabemos 10 mandamentos de cor. Se eu perguntar para vocês hoje quais são os 10 mandamentos de cor, não, pastor, aí um vai esconder o rosto, ai não, agora não, por favor, pastor, eu quero só ouvir, não quero participar da pregação. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis os 10 mandamentos, que é o trivial da nossa fé, nós não conseguiríamos. Concorda comigo? Concorda comigo, gente? Por isso que nós precisamos recapitular, para que um dia o Espírito Santo possa mover o nosso espírito para se apaixonar, amar a palavra de Deus, procurar a razão porque nós cremos no que cremos. Um bom corintiano, ele sempre vai ficar batendo no peito: nós temos 2 mundial, e ele vai
vai ler Êxodo 20? É sério que você vai só ouvir, passar de ouvido e sair no outro? É sério que o meu servo falou que está o capítulo certinho, onde estão 10 mandamentos, e você vai parar 5 minutos com esse WhatsApp, com essas redes sociais, com essas músicas? É sério que vocês não vão ler o que o meu servo indicou? Então, recapitulando, Deus escolheu um povo, Deus elegeu Abraão, Abraão elegeu Isaac, Isaac Deus elegeu de Isaac e Jacó, de Jacó Deus elegeu Judá, e assim Deus vai elegendo toda a nação. E Deus, depois do cativeiro do Egito, chama Moisés para resgatar o seu povo do cativeiro físico. Cativeiro físico, repete comigo, cativeiro físico. Você está preso, é o corpo que está preso, mas eles ainda tinham saudade da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac. Moisés estabelece todas as leis, os mandamentos, ordenanças e preceitos. Aqui bem, leis, ordenanças, mandamentos e preceitos. Não é só os mandamentos. Alguns preceitos caducou com o tempo. Algumas coisas Jesus fez caducar, porque Ele cumpriu toda a lei. Mas a lei cerimonial, a lei de santidade, a lei de aliança com Deus, de pacto com Deus, essa não acabou. O Velho Testamento não foi extirpado da nossa essência de fé. Sem ele, que era a sombra do Novo Testamento, nós não teríamos nem noção de quem é Jesus. Mas tem algumas leis, como o que fazer, o que não fazer no sábado, como é que a mulher deve se comportar, como é que o homem deve fazer, formas de casamento. Então são leis civis, são leis que serviam para aquele povo. Mas a lei moral, a lei espiritual, ela não caduca, ela permanece. A lei espiritual e moral, ela é inegociável. Amém? Só que esse povo que foi liberto do cativeiro físico, ele recebe o privilégio de entrar numa terra que não é dele, mas Deus dá como promessa, e eles pecam contra Deus. E aí eles vão para um outro cativeiro, que além de ser físico, é um cativeiro mental. Cativeiro pior que um cativeiro físico é um cativeiro psicológico. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas a mente e o espírito estavam soltos. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes nós estamos presos em alguma coisa. Às vezes você está numa rotina no trabalho, você está cansado, tem que fazer, lavar, cozinhar, processar, produzir, reproduzir, tem que fazer um monte de coisa. O seu corpo precisa estar naquele cativeiro que nós chamamos de trabalho o dia inteiro, mas a tua mente está livre, você está louvando a Deus, você está fazendo alguma coisa, e aqui está, então minha alma canta, e você está livre. Tem gente que não consegue ver essa diferença. O corpo está preso a uma rotina, a um cotidiano, mas a alma está. Quem crê nisso diz um amém. E aquele povo foi para o cativeiro. Meu irmão, quando nós não obedecemos o mandamento de Deus, o que Deus deseja para nós vamos para o cativeiro. Não é Deus que nos manda para o cativeiro, mas nós corremos nos nossos próprios pés. Porque quando Deus falou, se vocês guardarem o meu mandamento, eu vou abençoar vocês, vou abençoar a família de vocês, vocês serão prósperos, vocês serão pessoas que terão prosperidade em todas as áreas, onde vocês colocarem a mão, vocês vão conquistar. Eu vou ser com vocês, vocês vão ser comigo. Mas no dia que vocês desobedecerem o meu mandamento, eu arranco vocês da terra que eu dei para vocês. A terra não é de vocês, a terra é minha. Você entende isso? Só que quando Deus arranca alguém de algum lugar, Ele arranca de forma justa, porque Ele é justo. Porque Deus é mau, porque Deus é sem paciência. Isso foi um pecadinho de nada, e Deus já faz todo esse trabalhaço para ter tudo isso, porque Deus é santo. Porque às vezes o seu pecado não te atinge, mas atinge a santidade do nome dele. Escandaliza lá fora, escandaliza o mundo, escandaliza as pessoas que eram para estar no caminho da salvação, não entraram, porque nós temos o mau testemunho, porque nós não cumprimos a vontade de Deus. Agora nós temos o nosso irmão Neemias. Neemias, ele assume a responsabilidade. Primeira coisa que Neemias tem: sensibilidade
está resolvida. Você tem uma boa profissão, uma boa casa, um bom carro, tem um bom casamento, tem filhos, o seu lado está muito bom. Só que Neemias, quando ouve dizer que a cidade querida de nosso Deus estava destruída, ele chorou amargamente. Ele diz: eu estou bem, como bem, visto bem, estou muito bem, mas a casa de meu Deus não está edificada. Hoje em dia parece que, estando eu bem, a minha casa bem, que Deus resolve o problema da casa dele. Neemias, ele tem a sensibilidade de dizer: não, eu não posso estar bem bom aqui e a cidade do meu Deus destruída, os muros da cidade do meu Deus caído, queimado, destruído, os meus irmãos do outro lado não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar, eles não têm nenhuma capacidade, nenhuma força em si mesmo. Eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio, eu tenho a força, eu tenho os recursos que podem fazer a diferença para que o povo de Deus seja edificado. Então a primeira coisa é assumir a linha de frente. Se ninguém vai fazer, eu faço. Você tem coragem de falar isso essa manhã? A timidez não nos leva ao céu. A timidez não é um sentido de personalidade. A timidez é covardia. Quando o Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, não é o reino de Deus. O reino de Deus, os tímidos faz parte, mas o reino dos céus, os tímidos não entram porque eles têm vergonha de trabalhar para Deus. Neemias assume a sua liderança. Ele reconhece que ele tem uma grande obra, que é mais do que o ventre dele, mais do que o estômago dele, mais do que o sono dele. Ele sabe que tem algo maior e melhor, porque a vida dele não termina nele mesmo. Ele é um príncipe, ele é um salvo, ele é um homem que tem sensibilidade espiritual. Ele consegue ver nas entrelinhas daquilo que o irmão dele falou: a cidade está arrasada, a cidade está queimada, a cidade está destruída. O irmão dele falou: vai lá, você não. Ele teve a sensibilidade e falou assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Posso ouvir um amém? Primeiro passo de Neemias: sair correndo para resolver o problema? Não, não é assim que funciona. Porque toda vez que a gente tentar fazer a obra de Deus na força do homem, a obra de Deus vem patina. Mas na força do Espírito Santo, sabe o que ele foi fazer primeiro, irmão? Orar. Fala comigo. Ele fez fazer o quê? Ele foi orar. A Bíblia também diz que junto com a oração ele jejuou. Ele abriu mão. Você sabe para que serve o jejum? Não é para você passar fome, não é para você emagrecer, perder uns quilinhos, jejum intermitente, você vai. Não, isso aí é uma questão física, de saúde física. O jejum, ele não tem nada a ver com a comida em si, tem a ver com a representação da comida. Ou seja, eu abro mão daquilo que eu tenho acesso. Você vai pedir para alguém que passa fome jejuar? Você está entendendo? Então o fato de você jejuar é porque você sabe que depois de terminar o jejum, tem comida te esperando. O fato de você jejuar é abrir mão, mortificar a tua carne e falar assim: eu não dependo somente do pão, eu dependo da palavra, eu dependo da presença, eu dependo do Espírito Santo. Não só de pão vive o homem, mas o homem vive da presença, da palavra e do poder do Espírito Santo. Você não jejua para passar fome. Se for passar fome, não jejua. Vai comer. Ele jejuou e orou. A primeira coisa que ele fez, capítulo 1, verso 4, reconhecer a urgência de fazer algo. Você acha que não existe mais nada mais urgente do que ganhar almas para Cristo? É sério que você acha que o que você está fazendo é mais importante do que o Deus gostaria que você estivesse fazendo? Imagine se alguém tivesse se omitido em pregar o Evangelho para você porque tinha algo mais importante para fazer naquele dia. A tua alma está salva em Cristo, o seu nome está no livro da vida, porque alguém deu prioridade às coisas
câncer. É só o câncer. Guarde bem o que eu estou falando. Só o câncer pensa em si mesmo dentro do corpo. Eu vou repetir, só quem é. Só uma célula cancerígena pensa em si mesmo quando está dentro do corpo. Por isso que as igrejas vivem fracas, doentes, vivem fragmentadas, porque cada um se vê uma célula melhor do que a outra. Não sou eu que falo isso. Pedro fala sobre isso. São nódulas, câncer, que estraga todo o projeto do reino. Segunda coisa, terceira coisa, ele reconhece que o povo pecou. E não somente isso, ele reconhece que ele também pecou. A melhor coisa do mundo é projetar a nossa culpa nos outros. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Ah, eu fiz isso porque alguém falou. Irmão, na hora que você precisa ser um indivíduo, você não quer ser, você projeta coletivamente. Na hora que tem que ser coletivo, você quer ser individual. Você e eu precisamos ser calibrados pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo. Deus tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele continua dizendo: Senhor, eu oro, jejuo, reconheço a aliança, sei como nós pecamos. Qual foi o pecado do povo? Ele diz: nós quebramos todos os seus mandamentos. Posso ouvir um amém? Nós quebramos, Senhor, todos os teus mandamentos. E por fim ele confessa o pecado do povo dele. E aí ele termina o capítulo 1 dizendo: eu creio que Deus restaura a aliança. Vamos ler? Capítulo 1 diz assim, os dois últimos versos. Capítulo 1: mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que vocês estejam desterrados, seja em lugares distantes de toda a terra, de lá eu farei ajuntar e trarei para esse lugar que eu escolhi para habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento aos teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, que te agradam em temer o teu nome. Faz com que teus servos sejam bem-sucedidos hoje e reencontre misericórdia diante do homem. E nesse tempo eu era o copeiro do rei. Senhor, traz de volta aqueles que estão desterrados, aqueles que foram lançados para outras nações. Traz de volta para habitar nesta casa, que não foi o Marcos que escolheu, não foi a Elisete que escolheu, não foi o Rafael que escolheu, foi o Senhor que escolheu para que nós estivéssemos congregando e adorando o teu nome. Segundo ato de Neemias: nunca perder as oportunidades que Deus dá. Capítulo 2: ele está chorando, ele está triste, ele está comovido, ele está sensível à voz do Espírito Santo. O rei, que é o chefe dele, e o copeiro, irmão, é a pessoa de mais confiança do rei. Antes do rei beber o vinho dele, ele dava para o copeiro. O copeiro tinha que beber o vinho, para ver se não estava envenenado. Depois que o copeiro bebesse, esperasse alguns minutos, aí sim, então aquele que bebia no cálice do rei. O rei pergunta: por que você está triste? Qual a sua preocupação? Oh, aleluia! Como é bom ter pessoas que se preocupam conosco, que liguem para nós, que mandam mensagem: você está bem? Você está preocupado?
crescer um pouquinho, eles começam a fermentar, a murmurar, falar no ouvido de um, isso não vai dar certo. De novo, vem com essas ideias. Ih, meu, já tentou isso 10 vezes. Tem ou não tem? Na sua vida tem isso. Na sua vida profissional tem isso. Na sua vida conjugal tem isso. Na sua vida familiar. Não teria no reino, por quê? Você acha que o diabo quer que a obra de Deus dê certo? Você acha que os inimigos da obra querem que a obra dê certo? Tolo é aquele que cai na fermentação. É verdade. João tentou 3 vezes, não deu certo. Mariazinha tentou 3 vezes. Deus não está preocupado com os erros. Deus está preocupado com o coração disposto para fazer a diferença. Josué fez, Gideão fez, todo mundo fez antes de Neemias, mas não deu certo. Não deu certo porque eles não obedeceram. Agora Neemias colocou no coração. Isso não quer dizer que aqueles que fracassaram no passado tem a ver com o que você está fazendo para Deus no presente. Que os seus fracassos no passado não tem nada a ver com o que você está fazendo para Deus. Aquilo que você fracassou, possivelmente você fez na tua força, mas na força do Espírito Santo, Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer prosperar, Ele vai acrescentar, Ele vai multiplicar, Ele vai reconstruir, Ele vai restaurar. Eu creio nisso. Aleluia. Quarto passo. Você tem que avaliar o estrago que foi feito nos anos anteriores. Capítulo 2, do verso 13 ao 15. Ele foi passear no meio da cidade assim. Onde é que deu errado aqui? Às vezes aqui, como pastor, tem que passear no grupo de mulheres e ver. Está acontecendo, está dando errado aqui. Às vezes tem que vir no grupo de louvor e falar: tem alguma coisa errada aqui. É humildade. Você vai no departamento de pastores, não está na mesma visão. Você vai falar para as missionárias, não está na mesma visão. Vai falar para o evangelista, não está na mesma visão. Quando você se dispõe a ser líder, você tem que avaliar onde o estrago aconteceu. E Neemias, no capítulo 2, ele sai e ele vai passear na cidade assim: está queimadas as portas, queimados os muros, foi derrubada as casas, a casa de Deus está caída. Não tem como começar a edificar alguma coisa sem avaliar o terreno. Amém, igreja? Não tem como reconstruir alguma coisa se você não vê se os fundamentos ainda permanecem firmes. Tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando, que são da área de construção, da alvenaria, do concreto. Como você vai reconstruir uma coisa se você não avaliar? Comunidade de vida, 10 anos, vamos avaliar o que aconteceu nos 10 anos. Onde erramos, por que erramos, quem nos fez errar, se fomos nós mesmos que erramos. Mas ninguém gosta de ser avaliado, mas nós precisamos olhar no espelho e avaliar onde nós erramos. Erramos como crente, como servo, como marido, como esposa, como filho, como empregado, como empregador. Capítulo 2:12 diz assim: e ele escolheu pouquíssimas pessoas de confiança para ajudá-lo a fazer a avaliação. No mesmo capítulo, verso 16, ele diz: ninguém vai fazer nada enquanto nós não terminarmos de avaliar tudo o que aconteceu aqui. Eu vou fazer porque eu sou missionário, eu vou fazer do meu jeito, eu sou evangelista, eu vou fazer do meu jeito, eu sou pastor. Deus determina para cada casa de oração um líder. É um líder. Não são 2, 3, 4, 5, não, é um líder. Você está entendendo? Sobe aqui na Assembleia de Deus, lá tem um líder.
direção. É isso que Deus pôs no meu coração. A voz do Espírito Santo falou que é desse jeito. Mais nada. Por quê? Em Israel tem os que são de Israel. Em Israel tem aqueles que não são de Israel. Os que são de Israel ouvem a voz do líder. Os que não são de Israel resistem à voz do líder. Posso ouvir um amém por isso? Aí no capítulo 3, estou terminando. Vocês têm que almoçar, namorar, passear, não sei. No capítulo 3, aí ele falou assim: fulano vai edificar isso, fulana vai fazer aquilo. E assim foi feito. Cada um no lugar que Deus determinou. Eu não me mando. Quem pode fazer assim, ó? Aqui, ó. Nas coisas de Deus eu não me mando. Vai ser covarde. Nas coisas de Deus eu não me mando. Nas coisas de Deus quem manda é Deus. Deus sabe. Por que Deus manda fazer do jeito dele? Porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe que se você não fizer do jeito dele, não vai dar certo lá na frente. Não, mas eu aprendi com o Marcão. Você tem que aprender com a palavra. Ó, aqui, ó, presta atenção. Eu sou luz, eu sou príncipe, mas eu não sou a palavra. A palavra independe de mim. A palavra diz e nós obedecemos. Nós temos que parar de aprender com o homem e aprender com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quiser usar o homem para nos ensinar, ele vai confirmar no seu coração: é minha palavra. Ouve meu servo, segue meu servo, obedece meu servo. Posso ouvir um amém? Quinto e penúltimo ato de Neemias. Não é só mandar as pessoas fazerem, é fazer junto. Abre aí, capítulo 2, verso 17 e 18. Todos abriram? Então Neemias lhe disse: bem vedes vós a miséria que nós estamos. É nós. Nós é o que, gente? Plural. Sim ou não? Ele se coloca no problema. Ele diz: bem vejo que a miséria que vocês estão. Não. O líder, diferente do chefe, é aquele que vai na frente e vai dando exemplo. O chefe manda, vai lá e faz. Então ele disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está toda assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais envergonhados por causa disso. Então vos declarei como a mão do Deus, meu Deus, me fora favorável, como também as palavras do rei que me deu a oportunidade. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para fazer o que era bom. Então, verso 20: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o Deus que vos fará prosperar, e nós, servo dele, nós levantaremos e edificaremos. Mas aqueles que zombam de nós não terão parte, não terão justiça, e não farão parte da memória de Jerusalém. Nós, marido, irmãos, eu fui lá e eu fiz. Eu sei. Nós somos uma geração que a gente não falava eu, a gente falava nós. Irmão, nós, pela misericórdia de Deus, fomos lá. Mas nós, foi só você não. O Espírito Santo foi comigo, os anjos do Senhor foram comigo. Mesmo que você vá sozinho, você nunca está. Meu Deus, a igreja está tímida hoje. Mesmo que aparentemente você esteja sozinho, mas você nunca está. Tira esse eu da tua boca. Nós fomos lá e o inferno se dobrou. Nós fomos lá e o Espírito Santo nos usou. Nós fomos lá e a palavra de Deus foi pregada. Nós fomos lá, pessoas foram curadas, libertas, restauradas. Nós edificamos, nós nos levantamos, nós nos esforçamos. Aleluia. E por último, e não menos importante,
Quem está me ouvindo ainda? Enquanto tem gente usando a igreja para estabelecer um projeto de poder e riqueza, eu não julgo, cada um faz como quiser, porque quem julga é Deus. Nós estamos num projeto de serviço. O que é servir? Servir uns aos outros. Não fique preocupado se as missionárias começarem a ligar para vocês, não, porque elas vão começar a ligar. Vão perguntar para vocês como vocês estão, se vocês precisam de oração. Você sempre precisa. Você sempre está atribulado. É o boleto. Sempre tem tribulação. Todo dia o seu mal, sim ou não? Todo dia um problema, sim ou não? Então, toda vez que a missionária souber te ligar, pode ter certeza, vai ter um propósito, porque Deus usou ela para te ligar. Quando o pastor Rafael te ligar, você não se assusta não, ele está na fiação, ele sabe que Deus sabe, está no controle da tua vida. Só tem um projeto dessa igreja, mesmo que ela define, não vai definhar, mas se definhasse com 2 ou 3 pessoas que mantivessem o propósito original, que é servir, servir, servir. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 15. Eu me gastei e me deixei gastar por amor de vós, porque quanto mais eu amei